Olá, meus amigos e minhas amigas. Estamos encerrando, com o vídeo de hoje, o livro Opinião Espírita. 60 capítulos, portanto 60 vídeos, mais 2 vídeos dos prefácios. Um prefácio de Emmanuel, um prefácio de André Luiz. Portanto, 62 vídeos, 2 por semana, 31 semanas em que tivemos juntos. Capítulos ímpares, Valdo Vieira pelo espírito de André Luiz. Capítulos pares, Chico Xavier pelo espírito de Emmanuel. E hoje Emmanuel vai coroar com o capítulo 60, que tem como título Evangelho e Espiritismo. E eu aproveito aqui para agradecer a TV A Caminho da Luz e o Centro Espírita Perdão, Amor e Caridade pela oportunidade que estão me dando. O texto base de Emmanuel é o livro A Gênese, capítulo 1, item 41. Recorrendo ao livro A Gênese, o último livro da codificação do Pentateuco kardeciano, nós vamos ver que o capítulo 1, Caracteres da Revelação Espírita, é um capítulo composto por muitos itens. É um capítulo composto por mais de 50 itens. E aqui nós vamos ver apenas o 41, que é composto por uma única frase. Diz Allan Kardec: o Espiritismo, bem longe de negar ou destruir o Evangelho, vem ao contrário confirmar, explicar e desenvolver tudo aquilo que o Cristo disse e fez, pelas novas leis naturais que revela. Lança luz sobre os pontos obscuros de seu ensinamento, de tal sorte que aqueles para quem certas palavras do Evangelho eram ininteligíveis ou pareciam inadmissíveis, a compreendem sem esforço para o auxílio do Espiritismo e as admitem, compreendem melhor seu alcance e podem distinguir a verdade da alegoria. O Cristo lhes parece maior, não é mais simplesmente um filósofo, é um Messias divino. Então o Espiritismo, ele repousa nos ensinamentos de Jesus. Na questão 625 do Livro dos Espíritos, Allan Kardec questiona ao mundo superior, aos espíritos superiores, qual seria o nosso modelo, qual seria o nosso guia? E a espiritualidade responde de forma clara e objetiva: vede Jesus. Então Jesus para nós é o nosso guia, Jesus para nós é o nosso modelo. Reverenciamos imensamente o mestre leonês Allan Kardec, ou o professor Rivaio, Hippolyte Léon Denis Rivaio, mas temos em Jesus o nosso guia e o nosso modelo. Portanto, o Espiritismo é uma religião cristã, que dá um sentido novo aos ensinos antigos de Jesus. Pega aquele ensino que foi ministrado para o povo judeu, com a cultura dos judeus, e nos trouxe para os tempos novos, para os tempos modernos. Nós não vemos Jesus com dogmas, nós não vemos Jesus com imposições, nós não cultuamos imagens, nós não fazemos sacrifícios, nós não nos ligamos às palavras e sim aos sentidos. Então, todo este novo conjunto que o Espiritismo nos traz, a partir do advento de Allan Kardec, nos promove uma nova compreensão do Cristo e da sua mensagem. E Jesus sai do panteão do filósofo que ele era para o Messias renovador, para aquele que foi convidado por Deus, o nosso Pai, a ser o co-criador maior do planeta Terra, o governador espiritual do planeta Terra. E quando ele veio, deixou uma mensagem maravilhosa, bendita, que até hoje, e que continuará séculos adentro, renovando o nosso ser. Então, sobre esta temática, comenta
Emmanuel. Todos aqueles que negam a feição religiosa do Espiritismo, recusando-lhe a posição de cristianismo restaurado, de certo ainda não abarcaram em considerações mais amplas a essência evangélica em que se lhe estruturam os princípios nos mais íntimos fundamentos. Examinemos pela rama alguns dos pontos mais importantes de formação do testamento kardeciano. O Livro dos Espíritos, que se popularizou com 1018 questões, sabiamente explanadas, não obstante os primores filosóficos de que se compõe. É um código de responsabilidade moral, iniciado com 2 proposições acerca de Deus e do infinito, e rematado com outras 2 que se reportam ao reino de Cristo nos corações e no reinado do bem no caminho dos homens. Então aqui Emmanuel vai pegar um pouquinho do conjunto que compõe os 5 livros que formam o nosso Pentateuco. E aqui ele nos fala, por exemplo, o Livro dos Espíritos. O primeiro livro, lançado em 18 de abril de 1857, na altura, com 501 perguntas e 501 respostas. Em 1860, é ampliado para a versão que temos hoje. Alguns tradutores 1018, alguns tradutores 1019, questões e respostas. Nos ampliando, até eu aproveito o ensejo e convido todos que quiserem estudar comigo e com o meu pai o Livro dos Espíritos. Estudamos ao vivo, quem não puder ao vivo pode assistir a hora que puder, toda segunda-feira, às 19h30, horário de Brasília, direto do CEPAC, Centro Espírita Perdão, Amor e Caridade. E também pela TV A Caminho da Luz. Então, o Livro dos Espíritos é um livro filosófico? Sim. É um livro que nos convida a pensar, a refletir, a tirar as próprias conclusões. Mas é um livro também que nos convida, que nos sugere, que nos mostra o caminho que nos leva aos ensinos de Jesus. Começando por Deus, que é Deus, causa primária de todas as coisas, inteligência suprema. Depois vai para o infinito e vai caminhando até chegarmos no término. Então ele vai num roteiro primoroso, num roteiro extraordinário, nos mostrando acerca dos ensinos de Jesus, sem ter a necessidade de falar de Jesus. Mas ali a espiritualidade já vai nos mostrando explicitamente que Jesus é o norte. Não há dúvidas a respeito disso. Agora diz Emmanuel a respeito da segunda obra kardeciana, o Livro dos Médiuns. Volume de metodologia para o intercâmbio entre encarnados e desencarnados. Apresenta de entrada valiosa argumentação alusiva à existência do mundo espiritual e reúne, no encerramento, diversas comunicações de individualidades desencarnadas, ao mesmo tempo que nos convida a exame sério e imparcial de todas as mensagens recolhidas do além, por via mediúnica, salientando-se que a primeira página da seleção exposta começa com significativa advertência de Agostinho. Confiai na bondade de Deus e sede bastante clarividentes para perceberdes os preparativos da vida nova que ele vos destina. Aurélio Agostinhos, ou mais conhecido como Santo Agostinho, bispo de Hipona, autor do livro Confissões,
foi extraordinário para a Igreja Católica, um dos pais da teologia católica, e no mundo espiritual, um fiel servidor do Cristo. Foi um dos espíritos que mais auxiliou o Espírito da Verdade, que é o próprio Jesus, e que mais auxiliou o rei da França, Luís IX, ou São Luís, na elaboração da codificação kardeciana. Confiar na bondade divina, trabalhar com a mediunidade com responsabilidade, é trabalhar com o Cristo e pelo Cristo. Confiar no alto não é ter aquela ilusão, não. É nós termos aquela fé ativa, próspera, que caminha frente a todas as advertências e adversidades que a vida nos apresenta. O livro dos médiuns deu cidadania à mediunidade. E para nós, os espíritas cristãos, ser médium é ser uma pessoa comum. O que antes ia para a fogueira, ver espíritos, ouvir espíritos, sentir espíritos, receber uma mensagem medianímica, para nós hoje é natural. Para nós hoje é algo do nosso dia a dia. Mediunidade, intercâmbio com as esferas superiores, não tem nada de diferente não. Só que mediunidade doente se torna uma obsessão. Obsessão não cuidada pode se agravar para uma possessão, para uma subjugação. Mas a mediunidade em si, a faculdade de nos comunicarmos com diferentes planos da casa do Pai, é fabuloso. É fantástico este convite que nos chega. Vamos agora ver um pouquinho a respeito do Evangelho. O Evangelho segundo o Espiritismo, a terceira obra da codificação, abre as próprias elucidações, com judiciosos apontamentos em torno de Moisés e da lei antiga, compreendendo em seguida os ensinos de Jesus, em todo o texto, para concluir alinhando comovedores poemas de exaltação à prece. Allan Kardec fez um estudo metódico acerca dos ensinos de Jesus, mas ele não começa por Jesus. Apesar do primeiro capítulo ser "Não vim destruir as leis", ele começa com Moisés. E Allan Kardec, sob a inspiração do alto, coloca Moisés, o grande revolucionário hebreu, saindo da casa faraônica e liderando o seu próprio povo, já que ele era da raça dos hebreus. Allan Kardec coloca como sendo a primeira grande revelação. E que no Monte Sinai, ao nos trazer o Decálogo, os 10 mandamentos, ali é o primeiro ponto de ligação mais forte, nós encarnados, a compreensão da lei divina. E que Moisés, mesmo tendo a necessidade de leis severas e duras, legislou com amor. Lembremos que Moisés é de aproximadamente 1500 anos antes do Cristo. Portanto, há 3.500 anos atrás, não adiantaria ele falar de amor, de perdão, de tolerância. Era um povo bárbaro, que alguns séculos ficou cativo na mão dos egípcios. Então, para quem não tinha liberdade, escravos, de repente passaram a ter, imagina você liderar um povo desse. A barbárie corria solta. A brutalidade. Então, aqueles primeiros mandamentos, acreditar no único Deus, o primeiro povo monoteísta, acreditava no único Deus. Foi o povo hebreu.
já com o trabalho de Moisés. O que não se deveria fazer, não cobiçar mulher do próximo, honrar pai e mãe, isso, aquilo, tudo princípio que nasceu. Quando Jesus veio, 15 séculos depois, portanto 1500 anos depois, Moisés já tinha deixado essa base. E Jesus ampliou. O amai-vos uns aos outros já era da época de Moisés. Veio Jesus e nos ensinou: amai-vos uns aos outros como eu vos amei. Jesus ele se pega como modelo, sem vaidade, sem orgulho, sem egoísmo, sem prepotência. Ele se coloca como modelo. E ele se coloca à disposição do Cristo. É o nosso convite. Então o Evangelho, segundo o Espiritismo, é um dos livros que melhor comenta e que melhor interpreta, seja pelo punho do próprio codificador Allan Kardec, ou seja pelas vozes elevadas de espíritos superiores que deram valiosos contributos para que tivéssemos aquela obra. Foi o livro mais difícil que Kardec nos trouxe. O que ele sofreu maior perseguição, maior rejeição, ao ponto de ele ter ido para o litoral francês, saiu de Paris, deixou temporariamente a direção da Sociedade de Estudo Espírita Parisiense para Amélie e no anonimato do litoral francês, ele trouxe para nós a elaboração do Evangelho segundo o Espiritismo. E quando ele retorna para Paris, ele já retorna com o livro pronto e ele apresenta para os demais companheiros. É o livro que do primeiro capítulo ao 28º fala de moralidade. Por isso que é um livro difícil. Porque fala de modificação de hábitos, modificação de comportamento, modificação de princípios. E não é fácil mudarmos. Agora nós vamos ver um pouquinho o quarto livro da codificação kardeciana, O Céu e o Inferno. Tomo de cogitações francamente religiosas, segundo a definição do título. Começa analisando o porvir humano do ponto de vista espiritual e termina com o ditado de José, o cego, espírito de evolução mediana, que encarece a necessidade do sofrimento no serviço expiatório da consciência culpada e destaca a excelência da reencarnação na justiça divina. O Céu e o Inferno é um livro muito pouco lido pelos espíritas. Muito pouco lido, muito pouco estudado, um livro super fácil de entendermos, um livro em que é uma grande desobsessão. Em que Allan Kardec vai falar de muitas outras coisas? Vai, mas ali ele dialoga com espíritos de todas as categorias espirituais e mostram como cada espírito do outro lado está subordinado ao seu próprio grau evolutivo. É um livro fantástico. É um livro primoroso, mas que lemos pouco, estudamos pouco. E que merece da nossa parte uma maior atenção, um melhor olhar, porque ali nós temos conhecimentos fantásticos de como os espíritos vivem no plano espiritual. Porque até pouco tempo atrás nós tínhamos aquela ideia de que o espírito é o Gasparzinho. É aquela nuvem, flutua, vai para onde quer, corta paredes, voa daqui para lá. Não é assim que funciona. André Luiz nos mostra uma outra realidade de como é a vida do espírito no mundo espiritual. E vamos encerrando com o quinto livro da codificação kardeciana, que é o livro A Gênese. O livro final da codificação e quem fecha arrojadas teses de ciência e de filosofia em fileira 18 capítulos, com mais de 100 artigos, dos quais mais da terça parte se refere exclusivamente a passagens e lições do Divino Mestre. Acrescendo notar que a obra principia aceitando o Espiritismo em sua missão de consolador prometido,
com a função de explicar e desenvolver as instruções do Cristo e despede-se com admiráveis reflexões sobre a geração nova e a regeneração da humanidade. Cremos de boa fé que todos os companheiros, propositadamente distanciados da tarefa religiosa do Espiritismo, assim procedem, diligenciando imunizar-nos contra a superstição e o fanatismo, que a plataforma libertadora da própria doutrina espírita nos obriga a remover. Mas, sinceramente, não entendemos a nova revelação sem o cristianismo, a espinha dorsal em que se apoia. Isso acontece porque se após 19 séculos de teologia arbitrária não chegaríamos a compreender agora, no mundo, o Evangelho e Jesus Cristo, sem Allan Kardec, manda a lógica se proclame que o Espiritismo e Allan Kardec se baseiam em Jesus Cristo, de ponta a ponta. Então, o livro A Gênese, a feição do livro O Céu e o Inferno, são duas obras pouco estudadas pelo grande público espírita. E o livro A Gênese, composto por 18 capítulos, falando a respeito de fluidos, falando a respeito dos milagres, mas falando também de ciência e de Jesus Cristo. Jesus não pode ser visto apenas do ângulo religioso. Jesus também precisa ser visto do ponto científico e do ponto filosófico. E foi isso que Allan Kardec procurou dar no livro A Gênese, um livro que eu recomendo a todos que estudemos. E aí o último parágrafo encerra Emmanuel, que na atualidade, depois de 19 séculos de uma teologia arbitrária do catolicismo, em que prisiona as pessoas nos dogmas, na ideia dos pecados, já nascendo do pecado original que é o sexo, aquela coisa toda que deprime, o Espiritismo deu uma voz de liberdade para Jesus Cristo. E não cultua Jesus na cruz, não cultua Jesus no crucifixo, não cultua Jesus com o seu sangue, com nada, porque Jesus, depois de 3 dias, ele se faz redivivo a Maria Madalena. Ele não ficou preso ali na mão dos algozes, não. E mostrou, num grito de liberdade, que a vida continua do outro lado. Vejam quem querem ver. Acreditem quem querem acreditar. E Allan Kardec foi quem nos deu no século XIX, na sua segunda metade do século XIX, esse entendimento com a publicação desde o Livro dos Espíritos, culminando com o livro A Gênese e tendo entre os 5 livros o terceiro, que é o Evangelho segundo o Espiritismo, a noção clara, objetiva e franca do papel de nosso Senhor Jesus Cristo. Queridos amigos, estamos encerrando hoje mais um projeto pela TV A Caminho da Luz, o livro Opinião Espírita. Obrigado por estar comigo em 31 semanas, ao longo de 62 vídeos. Que Jesus nos abençoe e nos ampare, e até um futuro projeto. Muita paz!